segurança. Uma das coisas mais importantes da vida. Por isso, o Cresce que você conhece e confia criou o App Cresce. Nele, você pode encontrar o imóvel para o seu lar, negócio ou investimento. Todos cadastrados por corretores de imóveis fiscalizados pelo órgão regulador. E você, corretor, pode acessar cursos, atualizar cadastro, inserir e gerenciar imóveis. Fácil e gratuito. Baixe agora o App Cresce, seu imóvel com segurança na palma da sua mão. Olá, estamos começando mais uma transmissão pela TV Cresce, Facebook e YouTube. O tema da nossa conversa de hoje é Indústria 4.0. E quem vai explicar tudo isso para a gente em detalhes é o Rogério de Caro, que é formado em Economia pela Fundação Santo André, fez novos negócios pela GV, é Executive Coach pela Sociedade Brasileira de Coach e Master Coach International pelo Center for Advanced Coaching, coautor do livro Manual Completo do Empreendedorismo. O Rogério de Caro já esteve outras vezes com a gente aqui pela TV Cresce. E mais uma vez, Rogério, seja bem-vindo. E eu quero agradecer, antes de mais nada, pela sua participação, em nome de toda a nossa diretoria, o nosso presidente, José Augusto Viana Neto, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo, recebe você de braços abertos e seja bem-vindo e ótima live. Muito obrigado, estou à disposição. É sempre um prazer falar algum tema com o Cresce e agora podemos começar. O tema de hoje é a Indústria 4.0 e a Sociedade 5.0. Então, a minha ideia aqui é mostrar o processo que nós estamos passando de transformação. Por favor. Se a gente olhar na nossa história, nós vamos ter a indústria 1.0, a indústria 2.0, a 3.0 e a atual, a 4.0. Então, eu vou dar uma pincelada bem rápida em cada uma delas para a gente ver o que é esse processo de transformação. Pode mudar. Então, quando a gente entra na indústria 1.0, por volta de 1784, nós vamos ver que a indústria era voltada para o vapor. Então, começou a surgir o primeiro trem a vapor, o teares para tecidos, roupas. Então, o homem sempre vem num processo de transformação. E vem o carro também a vapor. Pode mudar. Em 1870, por volta de 1870, a gente vê a indústria 2.0. Essa já está mais voltada para o petróleo. E começam a surgir os primeiros veículos movidos a combustão. Pode mudar. Na indústria 3.0, que já está bem mais próxima de nós vamos algumas coisas que já estão se transformando em coisas antigas, mas elas estão bem mais próximas. Então, a gente vê aqui uma sala de computador. Isso é uma sala de computador de mainframe, um computador de grande porte. Aqui a gente vê uma linha de internet discada, então, muito diferente do que existe hoje em um pouco tempo de tempo, né? E a linha de produção de veículos já muito mais estruturada do que na indústria 3.0. Pode mudar. As nossas empresas no 3.0, elas eram assim. Eu, da minha geração, eu presenciei isso. A indústria
empregava milhões, emprega milhões. Só que ela empregava muito mais do que vai empregar, do que emprega hoje e de que vai empregar no futuro. A gente vai ver isso. Por favor. A indústria 4.0, ela vem com a revolução industrial. Ela tem a tecnologia como base, como sustentação, e a internet das coisas. E todos os servidores estão na nuvem, tudo está na nuvem. Então, o conceito daquela sala de computador na qual eu mostrei, ele já está começando a deixar de existir. Deixou de existir totalmente agora? Ainda não. Está no processo de transição. Tudo na nuvem. O que é tudo na nuvem? São servidores espalhados no mundo, onde armazenam as soluções, os sistemas de empresa. Por favor. Aqui eu vou falar um pouquinho mais. Todo o processo de mudança do ser humano, ele vem acontecendo. Então, o que a gente percebe? Na indústria 1.1, 2.0, 3.0, o homem sempre inventa algo que vem com uma melhoria para a subsistência ou da economia e com uma característica, sempre considerando o tempo. O que eu quero dizer com tempo? É sempre mais rápido. Sempre mais rápido. Então, isso é uma sutileza que eu estou querendo dizer. Só que na indústria 4.0, isso venha ocorrendo de uma forma até mais rápida que as outras revoluções. Só que nós tivemos a consideração, temos que considerar a pandemia, o coronavírus, o trabalho home office, que as empresas prepararam os postos de trabalho para as pessoas trabalharem em casa, o estudo à distância. E as empresas refizeram estudaram os seus novos conceitos, que não precisam de grandes espaços, porque elas funcionam à distância. E muita coisa, em 2 anos, se alavancou. O mercado pela internet, o mercado digital, se acelerou. As empresas vendem muito mais sem fronteiras hoje. O mercado passou a ser regional para mundial, de uma forma muito mais acelerada. Ele sempre existiu, mas esses 2 últimos anos ele teve uma alavancagem muito grande. O que eu quero dizer? Que muita coisa já estava pronta e foi colocado para ser usado. Por favor. Quando eu mostrei aquela indústria com aquelas várias pessoas na frente de uma empresa, hoje as empresas são assim. Já já nós vamos vendo um vídeo. Um robô, ele é muito melhor, ele trabalha muito melhor que um homem, ele não tem horário, ele não tem férias, ele não fica doente e a qualidade dele é melhor. Por favor. Há pouco tempo atrás, as pessoas iam no banco, iam no cinema, vão ainda no cinema. Tinha uma máquina fotográfica. O celular, ele tinha uma única função, que era fazer ligação. Existia até pouco tempo
telefone fixo, hoje já é uma raridade. Os computadores eram desktop. O ensino das escolas eram em grandes prédios, em grandes universidades. Ainda existe isso hoje, mas já está passando por um processo de transformação, que eu chamo o celular de terceira mão. Eu fiz uma pesquisa há algum tempo atrás, onde eu tomei o cuidado de ver quanto tempo uma pessoa fica com um celular ou na mão ou à sua disposição. Isso gerou em torno de 6 horas. Então, hoje é possível você fazer transações bancárias pelo celular. Isso não é novidade para ninguém. Agora, por que os bancos, com um número tão grande de agências, vão continuar tendo isso? Claro que não. Isso vai enxugar. Isso vai ser bem menor. Você vai fazer. Hoje já se faz compras em supermercados pela rede social. Então, por que daqui a um tempo vai se precisar de hipermercados? Então, você começa a notar que nós vamos ter grandes mudanças. Você tinha livro em papel. Agora você consegue ler um e-book. O estudo era para ir para a escola. Hoje ainda se vai. Mas, com a pandemia, se acelerou o processo de estudo à distância. Quer assistir um filme? Você pode ir a um shopping ou a um cinema, mas nada impede de você assistir num celular. Então, o celular se transformou em algo que vai ser inseparável do homem, com muitas funções. Por favor. A gente está com a turma aqui da Jeep, da Volkswagen, e o pessoal deve estar olhando para esse vídeo e dizendo assim: pô, Felipe, a indústria automobilística ela é automatizada tem 40 anos. Se você for na fábrica da Volkswagen, lá em São Bernardo do Campo, você vai ver exatamente como essa fábrica da Tesla. E de fato é verdade. De fato é verdade. A indústria automobilística é uma indústria bastante automatizada. Mas o que me choca mais é isso aqui, pessoal. A Foxconn, a fabricante do iPhone, a empresa que fabrica 1/3 de todos os eletrônicos que a gente usa, demitiu 60 mil funcionários no ano passado. E está mantendo muito poucos humanos nas suas operações, nas suas fábricas na China. O que mais me surpreende ainda, pessoal, é que esses trabalhadores ganham apenas $5 por dia. $5 já ficou tão caro que o robô vai te substituir. Eu quero mostrar para vocês esse é o porto de Los Angeles, nos Estados Unidos. É um porto com maior movimentação de carga nos Estados Unidos. Maior movimentação de contêiner nos Estados Unidos. E vocês veem, é um porto que empregava 16 mil pessoas até alguns anos atrás. E hoje todo o trabalho estivador é feito por robôs. Então, se vocês forem em Los Angeles, tiverem a vontade de visitar o porto, vocês vão ver isso aí. Pessoal, conheçam o Moley. O Moley são braços robôs que você vai comprar e vai colocar na tua cozinha e ele vai conseguir preparar até 2.000 refeições de chefes famosos. Então, se você quiser comer um prato feito pelo Alex Atala na sua casa, é só você fazer o download e vai download da informação e esse braço vai fazer essa comida para você. Pessoal, pode parecer uma piada. Isso aqui, se vocês entrarem no site www.moley.com, vocês já conseguem fazer pré-ordem e esse produto vai começar a ser entregue até o final do ano. Olha que doideira. Até o final do ano esse tipo de produto já está no mercado. Então você já consegue... Deixa eu voltar aqui. XSW em Elson esse ano. Essa casa foi construída em 24 horas e custou apenas $4.000. Usando impressora 3D. Essa impressora 3D ela ainda não está no teu estado da arte, se for um protótipo, mas está faltando muito pouco para esse tipo de tecnologia entrar no mercado. Muito pouco. Muito pouco. A primeira casa em 3D construída, ela custou $10.000. Essa casa já custou $4.000. E está faltando muito pouco para isso entrar no mercado e difundir.
para o mundo todo. Pessoal, 7% da população mundial trabalha na construção civil. Ok. Bom, gente, a gente viu 4 vídeos rapidinho e eu quero voltar àquilo que eu comecei comentando. Quando nós vimos a fábrica da Volks com aquela quantidade de funcionários, onde eu trabalhei por 20 anos lá, e agora a gente vê uma fábrica da Volks só com robôs, é uma tendência. Então, hoje, está se diminuindo empregos, se fazendo numa qualidade melhor e num tempo menor. Sempre o tempo, sempre o tempo. E o que nós vamos fazer com essas pessoas que não têm mais trabalho? Nós vamos conversar um pouquinho mais para frente. O porto, você vê que o porto já é uma realidade. Ele tinha 16 mil funcionários, não tem mais 16 mil. É mínimo o número de funcionários. Dentro de casa, a cozinha. Então, é tudo feito por robô. E o que leva a crer? O porquê disso? São atividades repetitivas que estão sendo substituídas e vão ser substituídas por robô. E finalizando, a impressora 3D. Veja, na nossa realidade no Brasil, o setor que mais emprega é a construção civil. E a impressora 3D ainda, ela está numa fase de teste experimental. Mas veja, ela é muito mais rápida, com uma qualidade tão boa e por um custo muito menor e muito mais rápido. Sempre o fator tempo. Então, todas as mudanças, elas vêm com tempo, qualidade e atividades repetitivas. Por favor. Então, o que nós vamos ver agora? Por favor. Nós vamos começar a ver de uma forma muito mais comum esses bichinhos, esses robôs, executando atividades repetitivas, servindo num refeitório. Isso no Japão já existe alguns desses carinhas com as pessoas. A nossa geração, e no nosso país, existe, mas é bem menos. Mas eles vão chegar para ficar. Quanto tempo? Isso vai demorar algum tempo ainda, mas eles vão chegar e vão fazer muitas atividades que nós, seres humanos, fazemos. Pode mudar. Isso é uma realidade. Eu coloquei essa foto porque ela é uma realidade aqui no Brasil. A colheita de cana, tanto pela colhedeira quanto pelo caminhão, eles são autônomos. Então, não tem tripulação, não tem motorista, não tem ajudante, nem na colhedeira e nem no caminhão. Eles são monitorados à distância. Então, esta realidade no Brasil, ela já existe. Por favor. Eu procurei para saber se isso já ocorreu. Eu não consegui encontrar. E isso me impressionou. O primeiro navio cargueiro autônomo. Ele estava para ser inaugurado em 2020. Então, veja, todo navio, na nossa história, a gente sabe que tem um comandante e toda a tripulação. Isso é um navio autônomo. Não tem comandante e não tem tripulação. Só tem a carga. Ele é monitorado e dirigido
à distância. Para tudo isso, precisa de infraestrutura. Pode mudar, por favor. A medicina. A medicina é uma das áreas que está tendo uma evolução gigantesca. Então, tudo hoje, os computadores, eles auxiliam os médicos, os técnicos. E a qualidade é muito melhor, que as pessoas vão sobreviver muito mais. E com um detalhe, a qualidade sendo melhor, a recuperação ela é mais rápida. Se a recuperação é mais rápida, ela é mais econômica. Então, tudo está envolvido, qualidade e tempo. Pode mudar, por favor. Esse computador, esse robô, ele tem uma história interessante. Ele foi desenvolvido por uma empresa na Suécia. E essa empresa estava colocando ele em algumas indústrias, e ora para limpar, ora para fazer algumas coisas, outras atividades em escritórios. Com a chegada da pandemia, ele passou a ser utilizado em hospitais. Ele passou a se fazer higienização de UTI, atendimento de pacientes contaminados pela Covid. Por quê? Ele não tem problema de contaminação, ele faz a leitura dos equipamentos, ele mede a temperatura do paciente e ele leva o remédio a ser dado naquele horário. Então, veja, atividades repetitivas estão substituindo o homem. Por favor. Esse equipamento, ele começou como um joguinho, uma brincadeira. Hoje, ele é usado para levar pizza. Esse tem uma câmera. Ele é usado na agricultura, ele é usado em segurança pública e ele tem uma infinidade de atividades. Ele é usado em aeroportos para verificar se existem pássaros próximos da cabeceira da pista que levam perigo aos aviões. Então, tudo leva à substituição do homem. Por favor. Muito se fala sobre inteligência artificial. Por favor. Pode mudar, por favor. A inteligência artificial, aqui nós temos que quebrar, desvendar alguns mitos. A inteligência artificial, gente, nada mais é do que algo feito pelo homem. Então, eu não acredito que a inteligência artificial vá controlar o ser humano. Porque ela nada mais é do que um programa escrito pelo homem, com uma qualidade e uma análise de volume de dados muito grande, onde o homem demora muito tempo para fazer isso. Então, a grande diferença entre um e outro, artificial, ela tem uma habilidade por vez, por enquanto, onde o homem tem múltiplas. Ela é melhor em automação, o homem é na anatomia. O volume de dados, de informações, é infinito. Vai a infinito. No artificial, aqui já é mais limitado. Existe uma ambiguidade. A velocidade de leitura desses dados e tomada de decisão é muito rápida. Aqui é o pensamento crítico. A inteligência artificial é usada a razão
E no humano é a emoção, que ainda não conseguiu passar isso. Por favor. Então, nada mais é inteligência artificial que é um programa de uma qualidade muito superior, definido para o homem, que vá ajudá-lo nas suas tarefas do dia a dia. Então, num trabalho, numa indústria, num chão de fábrica, por exemplo, todas as máquinas estão sob controle. Se uma caiu a performance, vai estar monitorando que aquela máquina está com problema e que vai comprometer, então vai mudar a velocidade de toda essa linha das outras máquinas. Tudo isso feito de uma forma automática, até que o problema seja resolvido. Então, aí entra uma inteligência maior que o homem passou para um programa. Por favor. E o que é essa sociedade 5.0, tanto que se fala? Por favor. A sociedade 5.0, ela começou em 2016. Ela é uma sociedade criativa e inteligente. Ela é digital. Então, tudo que nós estamos falando aqui, desse mundo digital, a sociedade 5.0 é muito simples. É esta nova geração que está chegando e está vivendo nesse mundo digital. Ele está transformando o mundo mais digital. Ele tem conceitos diferentes dessa geração de gerações anteriores que nós temos hoje. Então, quando eu falo de sociedade 5.0, eu não estou falando só de usar um celular. É muito mais que isso. São conceitos. E ele visa sempre o bem-estar humano. Toda essa substituição de atividades por robôs ou por automação está embutido nessa sociedade. Então, a internet das coisas, ela dá condição para que essa sociedade se desenvolva e evolua. Ela está gatinhando ainda. Por favor. Falamos de revolução, falamos de automação, falamos de robô. Quais são as profissões do futuro? Muito se fala disso daí. É claro, as pessoas estão falando, e não estão erradas, sobre a profissão nesses 5, 10 anos. Mas, com certeza, existirão profissões que nós não conhecemos e vão existir no futuro. Então, vamos ver alguma coisa que eu peguei de forma muito bem resumida, bem simples, para a gente não se estender muito. Ok? Quais são os futuros das profissões? Hoje, nós não temos um mecânico de veículo a combustão. Já estão saindo os veículos híbridos, elétrico e a combustão. O mecânico de combustão, ele não serve para híbrido. Então, são oportunidades, são profissões. Mecânico, especialista em telemetria, tudo vai ser ligado a computadores. Se regula um carro, melhorar sua performance, tudo vai ser através de programas de computadores. Programador de unidades de controles elétricos, técnico de informática veicular. Então, são profissões que não existem e estão surgindo. Por favor. Na área de alimentação, a rastreabilidade de alimentos.
O que é isso? Onde esse alimento foi plantado, quando ele foi colhido, onde ele foi armazenado, aonde ele foi consumido, tudo rastreado. Especialistas em aplicação de embalagens de alimento. Nós vimos a impressora 3D para construção civil, mas nós vamos ver também para embalagens. Técnicos em impressão de alimentos, por favor. Construção civil, não estou falando nem da impressora 3D, mas integrador de sistema de automação de prédios. Os prédios vão ser todos automatizados e todos integrados numa internet das coisas, uma internet muito mais ampla, onde tudo estará ligado e conectado. Gestor de logística de obra, instalador de sistema de automação predial. Hoje, só para fazer uma comparação, hoje nós temos um instalador de software em computador, no notebook. Nós vamos ter esse instalador de sistema predial, com todas as suas funções. Por favor. Setor do vestuário. Nós vamos ter roupas inteligentes. Técnico de projetos de produtos de moda. Engenheiro de fibras têxteis. Que determinada fibra se usa no hemisfério norte, outra se usa no hemisfério sul, que é mais quente, e assim. E designer de tecidos avançados. Por favor. Uma das áreas que mais vai alavancar profissões é a área de TI. Por quê? Ela prepara esses profissionais para que desenvolvam softwares para que vá ser aplicado na sociedade e na indústria. Então, analista de internet das coisas, engenheiro de cibersegurança, especialista em Big Data, que vai dar apoio à inteligência artificial, e engenheiro de software. Por favor. Agora, vamos falar um pouquinho do ramo de vocês, corretor de imóveis. Se você vai trabalhar com pessoas digitais, você tem que se transformar num cara digital. Não dá mais para trabalhar como se trabalhava antes. Então, se você trabalha com pessoa digital, você vai vender para pessoa digital. Então, o uso de celulares e outros meios de venda é a sua preocupação. Você tem que estar preparado para isso. Como vai ser a residência do futuro, eu ainda não consigo saber, mas que esse mercado vai passar pelo mesmo processo de transformação, com certeza. A concorrência é cada vez mais competitiva e você tem a vantagem do seguinte: pessoas se relacionam com pessoas. Então, saiba explorar esse relacionamento para efetivar as suas vendas. Por favor. E aqui eu relacionei, finalizando, algumas das 10 profissões que ainda não existem efetivamente. Pode ser que até já está começando a surgir, mas como profissão, um agricultor digital. Ele toca toda a sua agricultura, a sua colheita, o seu plantio, o seu colheito, o seu armazenamento, a sua venda, tudo de forma digital. Esse cara
está em processo de transformação. Defensor de ética tecnológica. Nós vamos ter ética tecnológica. E é verdade. Gestor de novos negócios em inteligência artificial. O que as pessoas mais gostam, por exemplo, na Coreia. Quais são os costumes? Qual é a temperatura? Qual é o tamanho da família? Junta tudo isso e o que vai fazer de negócio? Quais produtos podem ser ofertados para ele? Influenciadores digitais, a gente já tem, mas gestor de influenciadores digitais. Especialista em impressão, quando eu falo de impressora 3D. Controlador de tráfego multidimensional. E técnico de manutenção de robôs pessoais. Então, veja, quando nós vimos os robôs atendendo as pessoas, uma hora aquele robô vai entrar em manutenção. Quem é o cara que vai arrumar? O mesmo que, relacionando, fazendo uma analogia, um mecânico que cuida de um motor a combustão e de motor elétrico são diferentes. Então, precisamos dessas habilidades. Pode mudar. Então, nós vimos que, eu acredito que dentro de 20 anos, passaremos por um processo de transformação infinitamente grande. Isso vai trazer uma sociedade nova, com hábitos novos, com costumes novos, que vai ser, eu acredito que vai ser muito diferente do que nós vemos hoje. Por favor. E o que eu quero finalizar? Esse é o último slide. Ele tem a seguinte mensagem. Vocês viram que cada vez mais as empresas substituem o homem no seu trabalho. Se ele substitui o homem, outras indústrias não estão absorvendo na mesma quantidade. Então, o ser humano vai ter que pensar como essas pessoas irão viver. Então, eu acredito em algumas coisas como o ser humano vai viver mais, porque a medicina está evoluindo e está trazendo resultados interessantes. Os governos vão ser governos fortes, onde vão manter a subsistência de muitas pessoas. O ser humano irá trabalhar menos, e será substituído por robôs. E esse é o nosso futuro. Eu acho que vai ser mais humano, mais lazer, será uma qualidade de vida melhor, que ainda a gente não sabe direito como definir isso, mas é um processo de transformação infinitamente grande. Eu agradeço. Aqui eu estou concluindo a minha apresentação. Oi, Rogério. Oi, Simone. No final, você falou de um otimismo, que a gente vai trabalhar menos, vai descansar mais, mas durante sua apresentação você falou da troca, né, do profissional por robôs e o final das profissões. Eu já estava puxando os cabelos aqui, pensando, nosso grande público é o corretor de imóveis, né? Como é que fica a vida do corretor? Porque há muito tempo a gente já vem ouvindo algumas opiniões em relação à profissão, e a gente fala, nós, como corretores, vamos sobreviver a todas essas mudanças, na sua opinião? Tá, Simone, assim, de um tempo para cá, eu venho pesquisando bastante, porque eu trabalho muito com a relação humana, né? Uhum. Eu acredito que o corretor de imóveis, algumas palestras que eu fiz para corretores, que eu viajei até pelo interior, quando era possível a gente fazer as palestras no interior, eu sempre disse assim, o corretor de imóvel,
muitas vezes ele não valoriza o trabalho dele. Ele é um vendedor de sonhos. Quanta gente quer ter um imóvel para a família, para tudo na vida. Então, eu vejo que ainda por um bom tempo ele vai existir essa profissão, com certeza. Mas ele tem que transformar numa pessoa digital. Uhum. Entrar Agora, no meio digital para valer, né? com certeza, veja. Não tem como retroceder. Não existe mais isso. Uma Uhum. pergunta que eu faço para você, se me permite. Claro. Você fica sem o WhatsApp um dia? Nossa, não. A gente se desespera, mesmo porque hoje a gente trabalha com celular, né? Ninguém Você espera um entende? e-mail, me manda um e-mail para eu responder. Não, é o WhatsApp agora, e tudo para ontem, né? Então, 24 veja. horas por dia a gente está ligado, até dormindo. Então, isso criou uma dependência e trouxe uma facilidade. É verdade ou não é? Sim. Então, Claro, quer tudo ver tem os pontos positivos e negativos, né, Rogério? isso? Uma outra coisa, por exemplo, você vai sair de um local que você conhece para um local que você não conhece. Você vai pegar teu celular, vai colocar no Google Maps ou qualquer outro aplicativo e ele vai te mostrando o caminho. Então, isso vai ser incorporado à profissão do corretor de imóveis. Então, ele precisa ser um cara digital. Ele precisa ter todo o serviço dele preparado para falar com pessoas digitais. Pessoas digitais são essa nova geração, essa nova molecada que compra imóvel, que trabalha na área de TI e que quer comprar um imóvel perto do metrô porque não quer carro e não sei o quê. Você tem que estar preparado para isso. Eu acho, inclusive, Rogério, que a gente tem visto aqui, até pelo Cresce, conversando com os corretores e acompanhando algumas negociações, que não são só esses jovens ligados em TI que compram à distância. Por exemplo, grandes empresários do interior que não gostam mais de vir aqui. Eu vou para São Paulo para passar 3 dias procurando um imóvel para comprar. Não sei que seja para morar, para investimento. Ele quer ver o vídeo, ele vê o vídeo, já vê a maquete digital, já faz o tour no imóvel, né? Seja usado ou seja um lançamento, e ele compra com contratos digitais, tudo de maneira digital. Então, acho que esse tipo de negociação está pipocando já na sociedade como um todo, né? Está pipocando, vai continuar cada vez mais, só que lá na frente, eu acredito que essa profissão vai sempre existir, mas num formato diferente. Entendi. Porque Só as vão casas, sobreviver os que estiverem na nova linguagem, né? eu te Usando as garanto ferramentas. eu te garanto que eu não vou estar aqui, né? Mas assim, vai mudar muito. E Você está sempre falando isso a longo prazo? Há quanto a tempo você longo acha? prazo, a longo prazo, existem profissões que elas vão deixar de existir e Daqui vão vir quanto tempo novas. você acha? Eu acredito que uns 20, 30 anos, muita coisa vai mudar. Muita coisa vai mudar. Agora, veja, o corretor de imóvel, dá para você saber? Eu diria que por um bom tempo, eles vão continuar. Existe a necessidade de se vender, de se construir e de se morar, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Então, o corretor de imóveis, ele tem que se transformar, ele tem que se atualizar. Como você disse, o cara está lá no interior ou está num outro estado, ele quer comprar aqui. Ele não precisa mais subir num avião para vir aqui. Você dá toda a informação para ele e fecha negócio digital. Online, tudo online. Uhum. Tudo online. As Então, escrituras, compromisso de compra e venda, tudo online. agora, existe uma tendência no mundo, isso vai demorar, que não deve existir tanto carro como existe hoje. Vai existir transporte comunitário.
de uma qualidade melhor. Entendeu? Então, é muito. Você vê, a cozinha, eu, por exemplo, sinto um prazer tremendo, é relaxante para mim cozinhar. Aí o cara passa lá, dá o comando, a cozinha já faz a receita, monta o prato e o cara serve. Isso é uma mudança muito grande. E ela vai ver. O que eu quero dizer é que eu não sei o tempo. O que eu quis mostrar é o seguinte: aquele robozinho da Suécia que estava pronto e a empresa tinha até dificuldade com a vinda da Covid, acelerou tudo. E eles colocaram eles nos hospitais. E eles não conseguem atender os pedidos. Então, existem coisas que ocorrem na nossa vida que aceleram o processo. E que a gente percebe é o seguinte: sempre mais rápido, sempre trazendo uma qualidade de vida melhor para nós, e as nossas atividades repetitivas vão ser eliminadas. Nós vamos ter que trabalhar mais com a nossa inteligência. Ok. E para a gente encerrar, você gostaria de mandar uma mensagem para os corretores, uma conclusão, perspectivas para o ano que vem? Olha, eu acredito no seguinte, veja, muitas vezes a gente ouve as mídias, né, os jornais dizendo, olha, vai ser um ano difícil. Pessoal, o ano difícil, ele pode existir, mas você pode transformá-lo se você quiser trabalhar e for um cara que queira vender mais, que queira fazer negócio e não se contamine com má notícias. Então, você é o dono do seu destino. Você faz as coisas acontecerem. E o corretor é esse cara. É esse cara. Então, eu desejo a eles que o ano de 2022 vai ser um ano melhor, porque está se construindo muito imóvel, e não se abata pelo que estão dizendo. E que tenha um bom Natal, com muita saúde, e um 2022 muito bom. E agradeço a você, ao Cresce, por estar falando com vocês novamente aqui. Rogério, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Eu tenho certeza que os nossos corretores gostaram bastante das suas explicações. Em nome de toda a nossa diretoria do Cresce, nosso presidente, mais uma vez, gratidão por você ter feito essas explanações para a gente. E a todos os corretores que estão nos acompanhando. Também nós temos aí pessoas que nos acompanham de várias outras profissões. A todos vocês, eu quero desejar um Feliz Natal, um ótimo Ano Novo. E como disse o Rogério, 2022, que todo mundo faça a sua parte, pensamento positivo, né? Vamos continuar no caminho, que tudo vai dar certo se Deus quiser, tá bom? Muito obrigada mais uma vez, Rogério. Obrigada a todos vocês. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.